Aproximei muito o micro. Ora, estamos um bocadinho limitados pelo tempo e temos também, o primeiro orador tem questões de regras procedimentais para cumprir e, portanto, temos que avançar e começar este painel. Chamo-me Isaías, sou o diretor do Campamento de Escolas José de Andrade, no Porto. Somos uma escola de referência de educação bilingue para alunos surdos. Para além disso, temos valência de autismo e somos uma escola associada, neste caso parceira, do estabelecimento prisional, do centro prisional que fica localizado junto à Polícia Judiciária ali no Porto. Eu vou passar, porque o importante é também passar a palavra ao primeiro orador. Eu vou chamar Aldo Carvalho, já para poder juntar-nos aqui ao painel. E podia já chamar também os outros comunicadores, os outros oradores, para poderem juntar-se a nós. Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, Dra. Glória Yoluskin, Dra. Vilma Silvestre e o Dr. Manuel Alvim Cortes. Ora, vou passar rapidamente a palavra, então, ao Aldo Carvalho, só dar aqui o tema que nos vai apresentar da Escola à Liberdade, quando a pena é mais forte que a pena. Tem 37 anos, Aldo Carvalho, nasceu e cresceu na cidade do Porto, frequentou o Colégio Universal, onde aos 10 anos de idade descobriu o handball, modalidade que viria a marcar de forma significativa o seu percurso de vida. Praticou a modalidade até aos 22 anos, sendo representado Boa Vista integrado da seleção, experiências que lhe proporcionaram valores como a disciplina, o trabalho de equipa e a perseverança. Durante o seu percurso escolar, sempre revelou particular interesse pela disciplina de português, área que valoriza pela capacidade de dar voz ao pensamento, de interpretar o mundo e de promover a reflexão crítica. Atualmente encontra-se a frequentar o ensino secundário no estabelecimento prisional do Porto, Custóias, encarando a educação como uma oportunidade de crescimento pessoal, de reflexão e de construção de novos caminhos. Casado e pai de um filho de 2 anos, identifica no seu papel de pai a maior motivação para o futuro. O seu maior sonho é recuperar a liberdade e poder acompanhar de perto o crescimento e desenvolvimento do seu filho, acreditando que a educação pode ser um dos pilares fundamentais na reconstrução de projetos de vida e na reintegração na sociedade. A sua participação no 2º Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões representa, assim, não apenas um testemunho pessoal, mas também uma reflexão sobre o poder transformador da educação em contexto de privação de liberdade. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Aldo Carvalho, sou recluso do Estabelecimento Prisional do Porto, Custóias. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar neste congresso e de partilhar convosco um pouco da minha experiência enquanto estudante em contexto prisional. A minha comunicação tem como título Da Escola à Liberdade, quando a pena é mais forte que a pena. Este título tem um significado especial para mim. A palavra pena pode ser entendida de 2 formas. Por um lado, a pena judicial, que representa a consequência de um erro cometido. Por outro lado, a pena do esforço, do trabalho e da aprendizagem. Hoje gostaria de refletir convosco sobre uma ideia simples. Até que ponto a educação pode ser mais forte do que a própria pena? Quando pensamos na prisão, normalmente pensamos apenas na privação da liberdade. Mas a prisão pode ser também um espaço de reflexão e, em alguns casos, de transformação. E a educação em contexto prisional pode desempenhar um papel fundamental neste processo. Estudar dentro da prisão não significa apenas aprender conteúdos escolares. Significa também recuperar a capacidade de pensar sobre a própria vida, sobre as escolhas feitas e sobre as possibilidades de mudança. Para muitos reclusos, a escola representa uma oportunidade de recomeço. No título desta comunicação, utiliza a palavra pena com um duplo sentido. Por um lado, temos a pena judicial, que representa a punição aplicada pela justiça. Por outro lado, temos a pena no sentido do esforço, de dedicação, de trabalho interior. Cumprir uma pena pode ser apenas um período de espera até ao fim da condenação,
mas também pode tornar-se um tempo de aprendizagem, reflexão e mudança. Quando existe acesso à educação, o tempo da pena pode transformar-se num tempo de construção de um novo caminho. A prisão, naturalmente, implica a perda da liberdade, mas muitas vezes traz também outros desafios importantes. Dentro da prisão, muitas pessoas enfrentam sentimentos como a perda de identidade, a falta de esperança, afastamento da sociedade, sensação de inutilidade. Sem a oportunidade de desenvolvimento pessoal, o tempo pode transformar-se apenas em tempo que passa, sem produzir mudança. E é precisamente neste ponto que a educação pode fazer uma diferença real. A escola dentro da prisão é muito mais do que um espaço de aprendizagem académica. É também um espaço de dignidade, desenvolvimento pessoal e reconstrução da autoestima. Quando um recluso estuda, ele deixa de ser visto apenas pelo erro que cometeu. Passa a ser visto também como alguém que está a investir no seu futuro. A educação permite desenvolver competências, mas também permite recuperar algo muito importante, a confiança na possibilidade de mudança. A educação tem um grande poder transformador. Ao estudar, o recluso desenvolve pensamento crítico, capacidade de reflexão, novas competências para uma vida em sociedade. Mas talvez o mais importante seja isto. A educação ajuda a repensar escolhas passadas e a construir novas formas de olhar para o futuro. É um processo que exige esforço, disciplina e compromisso. Mas é também um processo que pode abrir portas que antes pareciam fechadas. Se existirem oportunidades de educação, formação e reflexão, então a pena pode deixar de ser apenas punição. Pode tornar-se também numa oportunidade de crescimento pessoal. A educação permite transformar o tempo da pena em tempo de aprendizagem. Permite preparar o regresso à sociedade com mais consciência, mais responsabilidade e mais opções de escolha. Nesse sentido, a verdadeira mudança começa muito antes da liberdade física. A reinserção social não começa quando a pessoa sai da prisão. Começa muito antes. Começa quando o recluso decide investir em si próprio, desenvolver competências e construir novos objetivos de vida. A escola pode ser um dos pilares mais importantes neste processo, porque a educação ajuda a criar novas perspectivas, novas oportunidades e novos projetos de vida. Mesmo dentro de um espaço de privação da liberdade, a educação pode trazer algo muito importante: liberdade interior, a liberdade de pensar, a liberdade de aprender, a liberdade de imaginar um futuro diferente. Essa liberdade é, muitas vezes, o primeiro passo para a verdadeira transformação pessoal. Gostaria de terminar com uma ideia simples. A prisão condiciona a liberdade física, mas a educação pode devolver algo igualmente importante: a capacidade de aprender, de refletir e de recomeçar. Por isso, acredito que, em muitos casos, a pena da aprendizagem pode tornar-se mais forte do que a pena da condenação. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, muito obrigado pelo testemunho. Sem dúvida, aqui esta comparação entre aquilo que é pena judicial, mas aquilo que é o modo como a pena depois pode ser encarada, não é? Enquanto aqui reflete esses dois, esta diferença entre a pena de poder fazer um outro caminho, uma aprendizagem, força e educação, valerá a pena depois para poder voltar a ter a sua liberdade e ter o seu espaço na sociedade, que é isso que é importante também, que tenhamos sempre como meta esta questão da reintegração e da capacidade de podermos voltar por um erro cometido, podemos voltar outra vez a sentir que vale a pena e que a prisão não é um local que nos vai criar um estigma para toda a vida. Fala essencialmente por aquilo que é o poder transformador da educação, a escola, a importância da escola nas prisões. Por outro lado, também, fala muito também naquilo que é o caminho também é decidido por cada um. É a vontade de cada um, um modo como acredita que pode ser e poder transformar, e a escola permite-lhe também fazer essa aprendizagem,
permite desenvolver competências e que lhes vão servir depois quando chegar a altura de voltar à liberdade. Muito obrigado por este testemunho. Eu agora também sei que há uma limitação de tempo, mas eu aproveitava também aqui, porque também estávamos limitados pelo tempo, mas eu só gostava de refletir, enquanto também dirigente escolar, e a questão do painel anterior, de falar naquilo que é a saúde institucional. A saúde institucional não é só se passa nas prisões, mas as saúdes institucionais em todo o lado. A escola também pode ter saúde institucional ou não. E nós sabemos que o clima, e nós sabemos que as pessoas, e o modo como as pessoas se relacionam, fazem a diferença. E esta questão para nós, eu não posso deixar aqui, peço desculpa por, mas tenho que o fazer, é que nós não tínhamos qualquer contacto com o sistema prisional, nem faríamos ideia que poderíamos ter a oportunidade de estar, no fundo, dentro desta questão que é abrir-nos as portas à nossa escola para podermos dar aulas no sistema prisional. E aqui tenho que realçar aqui o papel de uma senhora diretora do estabelecimento prisional. Na altura, há 12 anos, 13 anos atrás, que efetivamente também pensava muito naquilo que era a necessidade de ter a escola dentro do estabelecimento prisional, localizado junto à Polícia Judiciária do Porto. Não existia e, pese embora serem situações de reclusos preventivos, havia uma necessidade de pensar que era fundamental a educação, independentemente daquilo que seria o tempo de permanência naquele estabelecimento, a educação e a escola era importante. E que, ao pensar na escola, pensava também na saúde do seu estabelecimento prisional. E a importância que tinha para tudo aquilo que já foi referido ao longo e neste segundo dia, para a importância que é, efetivamente, a educação nas prisões. E, portanto, doutora Sónia Carvalho, muito obrigado pela coragem, pela vontade, pelas portas que quis abrir, porque nós sabemos que as lideranças podem e fazem a diferença em relação a este tipo de aspectos. Há lideranças que fecham portas, há lideranças que abrem portas. E, sem dúvida, foi importante esta sua vontade, a sua determinação. Claro, depois tivemos a ajuda de toda a gente que precisamos depois, como é que o fazemos e a que portas é que temos que bater para poder ter a escola dentro, naquele estabelecimento prisional. E, portanto, também agradeço ao Dr. Alberto Pinto, porque na altura também nos deu alguma ajuda naquilo que era a construção do próprio projeto, o Sr. Engenheiro Marques, que desde o primeiro nós fomos escola associada, só fomos parceira da escola associada, que é Gonçalves Arco, e nesse aspecto foi extremamente importante também os seus apoios, o modo como fomos acolhidos. E, por outro lado, também é preciso pensar nas pessoas que visitam e os nossos profissionais. Eu tenho que estar aqui, realmente, eu não posso também deixar de o fazer. Peço desculpa aos oradores, parece que eu agora tomei o lugar, mas não é isso que pretendo. Mas sim aquilo que é a importância da equipa de professores. O grupo de professores que eu tenho que vão lá com uma vontade incrível, se sentem acolhidos, foram sempre bem acolhidos por toda a gente. Foram sempre acolhidos por guardas profissionais, técnicos, toda a gente, as lideranças intermédias, toda a gente fez e faz todos os dias sentirem-se como se estivessem em casa. Os próprios reclusos também lhes dão esse respeito e eles próprios se sentem respeitados, porque há ali realmente alguém que vai lá esquecendo o que é que existe do outro lado e tentando olhar para a pessoa que está do outro lado e que precisa de tanta coisa, não é só a parte formal da educação, mas é tudo aquilo que está à volta daquilo que são a relação entre as pessoas, o poder falar, o poder exprimir, o poder partilhar ideias junto aos seus pares, e isso é extremamente importante para que efetivamente seja um passo dado, um passo gigante para a reinserção. Obrigado por este bocadinho, obrigado por me permitirem também apresentar aqui esta minha reflexão. Passava então rapidamente
O segundo orador, o Sr. Professor Rui Abrunhosa Gonçalves, e por isso eu vou tentar fazer uma nota um bocadinho, porque é tão vasta e que não vale a pena. Não se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Só um bocadinho, por favor. Mas ainda vai dizer isso? Só um bocadinho. Pronto. Não é Para a gente não perder tempo. Portanto, é muito rápido. Licenciatura em Psicologia, mestrado em Psicologia do Comportamento Desviante e doutoramento em Psicologia da Justiça. Foi professor associado com agregação na Universidade do Minho até agosto de 2025. Tem coordenado investigações em meio prisional sobre vários temas, nomeadamente a adaptação à prisão, o tratamento penitenciário, a psicopatia, a criminalidade sexual e a violência conjugal. De agosto de 22 a setembro de 24, exerceu o cargo de Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e desde setembro de 2025 é professor associado com agregação na Universidade Porcalense Infante Dom Henrique. O tema dificuldades cognitivas na aprendizagem, estratégias de apoio ao professor para auxiliar o recurso estudante a superar obstáculos. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Um agradecimento especial ao Dr. José Alberto Pinto pelo convite e uma saudação especial a esta associação, que eu acho que faz imenso pelas prisões portuguesas e que, portanto, é sempre de louvar estes encontros onde, para além de podermos discutir uma outra coisa mais académica, como eventualmente estamos aqui a fazer, ouvimos testemunhos de quem está atrás das grades e de quem já saiu desses espaços e, portanto, é sempre muito, muito útil. Eu vou tentar que esta apresentação não seja também muito maçuda, porque isto também foi, de certa maneira, melhorado. Eu comecei aqui a pensar, eu estive a ouvir a mesa anterior e a mesa anterior deu-me mais umas ideias. A gente é sempre assim, enfim, vem falar de uma coisa e depois fala mais ou menos de outras coisas. Portanto, vamos tentar que isto seja de facto, ameno para vocês todos. A ideia é falar um bocadinho sobre as dificuldades a nível cognitivo que tipicamente a população recluída tem e o que é que se pode fazer para melhorar no sentido da intervenção e da aquisição de competências. Pronto, isto é só uma coisa histórica, é saber o que é que mudou, sobretudo ao longo do século XX nas prisões, a regeneração pelo trabalho, a introdução da escola nas prisões e, enfim, uma coisa que também me é cara de há muito tempo, que é esta coisa da ideia da prisão como sistema aberto e como um processo de transformação. Como sabem, durante séculos, não é? As prisões eram apenas depósitos, as pessoas ficavam lá e esperava-se que elas morressem, e havia castigos corporais, aquelas coisas que eventualmente quem já leu, e quase de certeza que toda a gente aqui leu, o Conde de Monte Cristo, sabe como é que eram as prisões do antigamente e como é que, entretanto, se transformaram. E, portanto, transformaram-se sobretudo nestas vertentes, e a questão da escolaridade, como hoje já bem foi apresentado aqui, é fundamental porque, infelizmente, nós ainda temos muita população recluída que realmente carece de escolaridade, carece de educação formal, digamos assim, carece de instrução. Eu estive envolvido, que há uns anos atrás, com outras universidades, num projeto que se chamava o Projeto Calipsos, e este projeto, enfim, tinha como objetivo, de facto, trabalhar estas questões das dificuldades cognitivas das pessoas que estão inseridas no sistema prisional e também considerar aquelas que tinham tido passado pelos serviços tutelares de menores, quer dizer, ou seja, que tinham passado de delinquência juvenil e que tinham sido também sancionadas nesse âmbito e as que não tivessem. Bom, bem, muito rapidamente, o que é que diz a revisão da literatura sobre esta questão das funções executivas? Como sabem, tem a ver efetivamente com aquilo que são aquilo que nos faz andar para a frente na resolução de problemas e no dia-a-dia, não é? Bom, em primeiro lugar, a ideia que já todos sabemos aqui, da importância do desempenho escolar como um motor de criação de rotinas, é fundamental. Os delinquentes, de uma forma geral, não têm rotinas, não é? Não têm horas para comer, não têm horas para dormir, não têm horas para se levantar, enfim,
essa ausência de rotinas acaba por ser forçada pela prisão, o que é socializador em todos os aspectos, não é? Pronto, e da revisão da literatura, isso a gente já sabe, e aqui tem as funções executivas especificamente relacionadas com o desempenho escolar, são a memória de trabalho, o controle de interferência, a flexibilidade cognitiva e o planeamento. E isto é muito importante porque, por exemplo, para dar este exemplo, não é? A flexibilidade cognitiva é aquilo que nos faz mudar de um curso de ação para a resolução de um problema e percebermos que estamos a ir por um caminho que, de facto, se calhar não nos conduz à solução do problema e viramos para outro caminho. Os delinquentes, de uma forma geral, têm dificuldade em fazer esta mobilidade. Não vou entrar agora aqui em pormenores porque é que isso acontece, mas isso efetivamente acontece. Bom, e portanto, este estudo, este projeto, acabou por envolver reclusos portugueses, reclusos italianos e reclusos espanhóis na altura, e aqui tem, no fundo, a metodologia que foi seguida. Não vou estar agora aqui a particularizar, porque isso depois tornar-se realmente fastidioso. Bom, o que é que... e tinha naturalmente um grupo de controle, que eram indivíduos da comunidade, sem problemas com a justiça, emparelhados em termos das características ou das variáveis que estes indivíduos tinham. Bom, no geral, em termos de resultados, não é? Vamos ver. Déficit de velocidade de processamento visual-motor e na velocidade de leitura. Ora, estão a ver, começamos aqui logo a perceber que a questão da leitura, às vezes discute-se muito que os problemas da aprendizagem da matemática. A questão da leitura é a mais fundamental de todas, não é? Porque quem não lê bem não interpreta bem nada, nomeadamente problemas de matemática. Aliás, falham nos problemas de matemática não é porque não sabem às vezes ter raciocínio matemático, é porque não conseguem interpretar, porque a leitura falha. E, portanto, a aprendizagem da leitura é fundamental, não é? E treinar a leitura, não é? Nós, enfim, nem vale a pena discutir hoje o número de pessoas que temos iletradas e que participam nos reality shows, não é? Que não sabem falar português, por exemplo, não é? E a gente percebe, não é? Enfim, não vou dizer que eles precisavam de ir para a prisão para aprender a fazer isso, mas se calhar alguns até precisavam. Mas pronto, é outra história. Mas pronto. Desempenho inferior nos reclusos nas tarefas de raciocínio, na memória de trabalho e baixa fluência de vocabulário e no acesso ao léxico, não é? Mais resultados. Uma das coisas mais importantes, digamos, deste estudo foi esta palavra um bocadinho assim complicada, que é a nosognosia. Quer dizer, é a falta de consciência de que eu tenho um problema. Realmente, o primeiro passo para nós resolvermos qualquer problema é termos consciência de que temos esse problema. Eu recordo, agora é só um parênteses para perceberem, mas numa intervenção sobre um agressor conjugal, há muitos anos atrás, o primeiro passo era ele ter consciência de que realmente era um agressor e que fazia mal. E então, numa entrevista final que lhe fizemos, perguntámos, então, o que é que se passou desde o início do processo até ao final? E ele começou por explicar que realmente eu agora percebo quando é que tenho um problema, porque eu antes não sentia nada e agora começo-me a sentir mal dentro de mim. Ou seja, a fazer o quê? A interpretar uma reação fisiológica, que é aquilo que acontece quando o nosso sistema nervoso autónomo se ativa perante um conflito, perante um problema, perante uma ameaça, e interpretar isso como dizer assim, se isto me acontece, é porque eu tenho um problema, e, portanto, tenho um problema, tenho consciência de que posso seguir resolvê-lo. Se não se tem consciência do problema, enfim, é muito difícil. Os psicopatas, por exemplo, esta consciência do problema é uma coisa muito diferente, não é? E por isso é que eles são tão perigosos. Bem, pronto, mas isso é um à parte. Bom, portanto, aqui vêm estes resultados assim globais e que recomendações é que nós possamos dar, eventualmente, aqui para todos os docentes aqui que possam estar e que possam ajudar neste processo. Por um lado, trabalhar esta falta de consciência dos problemas, não é? Consciencializando os indivíduos para os problemas efetivamente que têm, não mascarando, não pondo uma peneira à frente do sol, mas, pelo contrário, percebendo que existe um problema
E trabalhar a aprendizagem por problemas, treinar competências de planificação, trabalhar conceitos práticos que potenciem a capacidade de raciocínio ampliando a memória de trabalho, detectar e treinar áreas de maior déficit e, finalmente, dá sempre mais jeito de trabalhar com indivíduos mais jovens. É um problema porque, como viram há bocado, e é verdade, a população recluída está cada vez mais envelhecida. Eu não estou aqui, nem pretendo vir aqui, ensinar o Padre Nosso ao vigário. Não é? Eu fui e sou professor, mas sou professor universitário. É claro que também apanhamos na universidade alguns alunos que não deviam ter sequer concluído o secundário, mas isso é outra história. A verdade é que é diferente trabalhar com populações juvenis no sentido de serem adolescentes, na maior parte dos casos, ou mesmo crianças, do que trabalhar no local onde eu trabalho. Seja como for, estas características que aqui estão obrigam naturalmente as pessoas que trabalham em meio prisional e na escola em meio prisional a terem um jogo de cintura completamente diferente, que eu acredito que têm. É por isso que depois até, se calhar, isso também vos estimula mais para o tipo de trabalho que fazem. Mas, desde logo, ter consciência que esta população tem estes déficits e são, como alguém já disse atrás, em alguns aspectos podem ser fatores estáticos e depois sejam difíceis de modificar, mas a maior parte deles até poderão ser fatores dinâmicos que são modificáveis mediante o trabalho que se faça na sala de aula e fora dela para a aprendizagem. Portanto, tudo isto que me parece muito verdadeiro e muito útil tem que ser feito num quadro, a meu ver, naturalmente, de condições de melhoria de qualquer sistema prisional e que o nosso, infelizmente, e vou só passar aqui uns dados, as coisas não estão nada boas. Peço desculpa do slide ser em inglês, isto é uma coisa do World Prison Brief Data, que é uma coisa que qualquer um pode... É um site que nos ajuda a perceber como é que está Portugal e como é que estão os outros países, não é? Estes são os valores tirados a 31/12 deste ano, e vocês podem ver ali, desde logo, duas coisas, não é? Por um lado, aquilo que se chama a taxa de encarceração, que é uma coisa muito chata, não é? Portanto, nós temos, e vale a pena lembrar sempre isso, nós somos, o que se diz sempre, um país de grandes costumes e mais não sei o quê, tal. Curiosamente, o que nós temos é gente a mais presa para aquilo que supostamente deveríamos ter, não é? E, portanto, neste momento, eu até fui ver os dados a 1/4 de 2026, nós temos 13.250 e qualquer coisa presos, não é? Isto corresponde a uma taxa de sobrelotação no sistema de mais de 105%, não é? O que começa a ser cada vez mais preocupante. É preocupante para quem gera as prisões, estão aqui diretores de prisão, sabem muito bem disso, não é? É preocupante para quem trabalha no dia-a-dia, nomeadamente os reclusos, nomeadamente os técnicos, e é preocupante também para o staff administrativo, que não tem, naturalmente, mãos a medir. Só para verem também, isto é uma coisa que mostra, este gráfico é interessante porque mostra o quê? Mostra que Portugal, naquilo que toca às questões de sobrelotação, dependeu sempre de fatores externos ao próprio sistema prisional. Quando é que nós tivemos menos presos do que a lotação prevista? Primeiro, ali em 2007, 2009, com a entrada em vigor do novo Código Penal, que transformou, obrigou o Ministério Público a andar mais depressa na questão da resolução dos preventivos e também nas liberdades condicionais. Portanto, saiu muita gente aí das prisões. Passados uns anos, pronto, passámos outra vez para cima. Depois vocês veem ali, quando é que melhorámos outra vez no sistema em termos de lotação? Na altura da pandemia. É? Portanto, e depois, já estava-se outra vez a aproximar, mas veio ali, em 2023, aquela amnistia do Papa e baixou outra vez um bocadinho. E, entretanto, já não adianta nada, já estamos outra vez lá por cima. Não é? Portanto, isto tem que ser resolvido. Não é? Isto tem que ser resolvido. E vejam, este gráfico é o gráfico que mostra um bocadinho a evolução das populações prisionais, do pessoal técnico e do pessoal de vigilância. Não é? Nós já tivemos,
já estivemos melhor em relação às prisões, em relação à população de reclusos, mas, efetivamente, agora não estamos melhor. Na questão dos técnicos, enfim, quem trabalha em meio prisional sabe disso, não é? A quantidade de pessoas que têm se reformado e a quantidade de pessoas que não têm entrado, e nos guardas prisionais, sensivelmente, a mesma coisa. Portanto, só para concluir e deixar este conjunto de reflexões convosco, não é? Por um lado, esta ideia de que a educação em meio prisional é fundamental para aumentar a literacia dos reclusos e dotá-los de ferramentas eficazes para enfrentarem o regresso à vida em livre, não é? Mesmo apesar dos tais déficits cognitivos. O déficit de recursos humanos é muito preocupante, mas mais importante, se calhar, ou tão importante como aumentar os recursos humanos, é diminuir o número de reclusos, e isso tem que ser feito pensando em todo o sistema, desde a condenação à gestão da pena e, naturalmente, eventualmente, à construção de novos estabelecimentos prisionais e ao fechamento de alguns que são completamente obsoletos e não fazem sentido absolutamente nenhum a sua existência, porque têm mais de 70 anos e não têm nenhuma capacidade de dar ferramentas para tal reinserção social. E, portanto, queria-vos deixar estas últimas palavras e depois podemos discutir o que quiserem. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor, pela excelente comunicação e efetivamente, é algo que todos nós, e enquanto professores, temos dificuldade, e quem está dentro das aulas, as dificuldades que sentimos muitas vezes em identificar e fazer um diagnóstico correto das dificuldades e das dificuldades de aprendizagem e muitas vezes podermos também conseguir atenuar essas dificuldades ou ultrapassá-las, encontrar os caminhos indicados, quer pela diferença, e cada um é diferente do outro, e conseguir fazer um ensino personalizado nem sempre é fácil. O pessoal tenta-se fazer, mas não é fácil. Mas o professor falava exatamente isto, que era antigamente nem sequer se abordava essa questão, tinha que cumprir a pena e estava lá até que cumprisse, fossem os anos que fossem, e esta abordagem da entrada da escola, a escolarização, mas também perceber quais são as dificuldades que o recluso tem, enquanto quer na questão da leitura, na aprendizagem daquilo que é consciência ter consciência do problema ou reconhecer os seus problemas e os seus déficits, e isso é um meio caminho para poder, efetivamente, conseguir criar depois e ser ajudado a ser dotado de ferramentas eficazes para a integração e a reintegração na vida em sociedade. Penso que aqui a questão do projeto Calipsos, em relação àquilo que foi importante também para fazer os estudos, e os dados são sempre importantes, são dados e são factos e não podemos fugir a eles, não é apenas um conhecimento empírico ou teórico, mas também aqui a questão de, muitas vezes, infelizmente, dizemos isto, muito dos reclusos que chegam às nossas prisões, para além agora, claro que tem idade, mas muitos chegam às prisões, já passaram pelo sistema prisional e pelo aquilo que são os serviços tutelares juvenis, e já tinham essas dificuldades e continuaram a passar por vários sistemas e chegam ao sistema penal de adultos com muitas dificuldades de aprendizagem, e, portanto, há aqui um trabalho também a fazer muito forte para que se consigam atenuar estas dificuldades e que possam sentir que é possível criar e ganhar competências que lhe permitam ser mais tarde utilizadas na sua vida diária. Muito obrigado. Não esquecendo também a questão dos recursos humanos e aquilo que é a evolução daquilo que são os profissionais que têm que acompanhar, e não podemos só sobrelotar as prisões, mas efetivamente criar os meios e os recursos necessários para poder fazer um trabalho, melhorar o sistema prisional. Eu passava agora então, depois podem perguntar ao Sr. Professor
mais alguma coisa que queiram ver mais específica. Em relação à nossa comunicadora, a nossa oradora seguinte, eu pedi à doutora Glória Joloskin que viesse fazer a sua comunicação. Eu só posso, se me permite, fazer também muito rapidamente uma nota biográfica. Portanto, vai-nos apresentar a prisão na escola versus escola na prisão. Licenciada em Psicologia Social e de Trabalho, Master em Psicologia Jurídica, bacharel em Criminologia, doutorada em Psicologia. É professora associada na Universidade de Fernando Pessoa, membro do Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça, pela Universidade do Porto, membro da direção da Associação Portuguesa da Educação nas Prisões e... Não é, estava como vogal, já não é. Pronto, obrigado. Os seus interesses de investigação abrangem os processos de reinserção social, os comportamentos desviantes, assim como os da promoção da saúde em populações em risco, tendo-se centrado no desenvolvimento de investigações relacionadas com a execução e aplicação das penas, sob uma perspectiva relacionada fundamentalmente com a intervenção comunitária. Obrigado. Muito obrigada. Bom, antes de mais, gostaria de agradecer novamente o convite para falar aqui hoje sobre este tema que para mim foi claramente um desafio, não é? A prisão na escola versus a escola na prisão. Penso que foi ontem. Se não foi ontem, provavelmente foi hoje, porque os temas vão tocando-se repetidamente, que alguém comentou que a escola era um espaço educativo e o contrapôs com a prisão, que nem sempre é assim tão educativo, era mais punitivo. Realmente, eu venho cá apresentar uma versão um bocadinho diferente da escola. Eu venho apresentar um bocadinho, digamos, se me permitem a expressão, o dark side da escola. Como é que, às vezes, na escola, podem incorporar-se mecanismos de controle que, de alguma forma, dificultam também a aprendizagem e um percurso de socialização adequado. Felizmente, em Portugal, está a coisa bastante bem. Em Portugal, pelo menos eu não tenho conhecimento de que existam estes mecanismos de controle. Porém, actualmente na Europa estão a aparecer alguns fenómenos, algumas situações, algumas experiências que nos podem levar a pensar que, às tantas, a escola, em determinadas circunstâncias, incorpora também lógicas de controle. Não é? E encontrei três situações concretas, mas provavelmente haja mais, que são, por um lado, a França, que, num determinado momento, mobilizou a polícia escola para fazer revisões de mochilas em busca de armas brancas. Por outro lado, o Reino Unido, que também actualmente está a desenvolver programas semelhantes aos nosos Escola Segura, mas com incorporação também de polícias em permanência ou em relativamente permanência na escola. É um projeto piloto, mas os resultados divulgados parecem que oferecem resultados mais positivos. E, finalmente, a Áustria, que está a discutir também esta possibilidade de mover a polícia, a escola, possivelmente com uma lógica de policiamento de comunidade, mais comunitário, mas ainda não está muito claro. Todas estas ideias vêm do sistema americano, isto é, desde os anos 90, nos Estados Unidos, a presença policial na escola é relativamente frequente. Obviamente que não age da mesma forma que age com os adultos, obviamente que não age da mesma forma que age no exterior da escola, mas uma das funções que a polícia na escola tem nos Estados Unidos é precisamente a aplicação da lei. Os estudos americanos mostram que, muito embora estas ações possam ser muito bem intencionadas, não deixam de ter alguns efeitos menos desejados. Nomeadamente, o que se observa é que entre os alunos e entre os professores começa a haver um aumento da denúncia de comportamentos de menores antissociais, muitas vezes delinquentes.
Por outro lado, os profesores queixan-se de que ás veces teñen que ollar para o alumno como un risco, como uma ameaça, e nem tanto com um indivíduo que está em processo de aprendizagem. E, finalmente, quem gera a escola tamén se queixa de que ocupa tempo en lidar con este tipo de situações quando realmente debería estar a ocuparse de questões puramente académicas e puramente escolares. En paralelo, surgen tamén políticas máis estrictas de tolerancia en relación con determinados comportamentos antisociais, o que leva a aplicar nas escolas un maior número de suspensões, un maior número de expulsões. E temos aquí un risco importante, e é que, cando nos expulsamos o alumno da escola, o que acontece é que ese factor de protección que a escola perde-se. Ese desvinculamento da escola perde-se non apenas porque, obviamente, o alumno deixa de estudar portugués, matemática, etc., mas tamén que o que acontece é que, obviamente, o alumno fica un bocadito máis, se me permite a expresión, máis órfão, non é? O que, pela súa vez, aumenta tamén o risco de vulnerabilidade. E acontece isto en algúns estudantes máis do que noutros. Isto é, tamén o que se observa é que algúns grupos sociais son máis frecuentemente expulsos do que outros, mesmo cando estamos a falar en comportamentos que poderíamos considerar equivalentes. Por outras palabras, aqueles grupos sociais máis vulneráveis son os que depois fican en maior risco de vulnerabilidade. Surge así un conceito que eu achei curioso, que é este, o School to Prison Pipeline, que ten a ver precisamente con isto, con a retirada progresiva dos alumnos da escola para serem inseridos no sistema judicial, con os riscos, obviamente, que isto ten e, obviamente, con os factores de risco acrescidos que iso pode ter para o jovem no futuro. Non debemos esquecer, e non vou pararme moito neste slide, porque já varias veces tamén foi comentado ao longo do Congreso, que o insuceso escolar non deixa de ser un factor de risco tamén da criminalidade. O insuceso escolar está identificado já desde há moitísimos anos como un daqueles factores que pode ter un peso importante á hora do jovem se envolver en comportamentos desviantes, en comportamentos antisociais. Teño pena de non ter os resultados, non ter tido os resultados do profesor Rui, que presentou agora, porque tive que recorrer á populación reclusa do Reino Unido e dados do Reino Unido, que nem sequera son moito recentes, mas que posiblemente me poderían ter dado moito xeito na preparación desta presentación. Ontem tamén víamos os resultados daquele estudo sobre a literacia e a numeracia na população portuguesa geral e víamos que tamén os dados non eran así moito alentadores, portanto, posiblemente na população reclusa sejam aínda piores. Ora ben, mudamos de asunto, non é? A escola na prisão. Entendendo que a escola pode fallar como espaço de prevenção, será que a prisão pode ser o último recurso, vamos dizer assim? Retomo tamén novamente unha idea que foi tocada tamén por outros colegas, que son os factores de risco dinámicos que intervenen nos procesos de reincidencia, entre os quais temos aquí precisamente os problemas na escola, problemas tamén no traballo, que poden servir como digamos, un contributo para que o individuo no futuro veña a reincidir. Agora, da teoría práctica, será que iso depois se aplica? Sí, porque o modelo de Andrés Seguanta ten moito apoio científico. O que nos diz realmente a literatura sobre isto? A educación pode reducir a reincidencia? Bom, como non temos dados sobre a reincidencia en Portugal, eu recorrí a un estudo geral, no cual estima que as taxas de reincidencia en, concretamente, 33 países varían entre os 18% e os 55%, sendo que a Noruega, obviamente, ten taxas de reincidencia máis simpáticas do que outro tipo de países. Bom,
O que utilicen isto apenas como referencia. O que diz a literatura? O que diz a literatura é que a educación na prisão pode reducir a reincidencia. Sí, señor. Temos aquí un estudo que nos diz que pode reducir 28% de reincidencia e temos outro que diz que cando se compara aqueles individuos que frecuentan a escola con aqueles individuos que non frecuentan a escola, a taxa de reincidencia daqueles individuos que non frecuentan a escola é superior. Contudo, temos que ser cautos, porque sabemos que existen outro tipo de factores que poden estar a condicionar estas relacións. E, de facto, outros estudos indican que existen outros factores, nomeadamente factores económicos, nomeadamente factores sociais, que tamén poden estar aquí a, digamos, interromper, digamos, esta relación. Ora ben, isto en relación á reincidencia. En relación ao emprego, será que acontece o mesmo? Pois os resultados son un poquito máis pesimistas. Se analizamos a literatura de unha forma geral, sí, encontramos resultados positivos. Mais concretamente, pode haber unha leve diminuição, desculpe, un leve aumento da probabilidade de encontrar un emprego cando o individuo participa en programas educativos na prisão. Contudo, os estudos aquí máis serios, máis pesados, aqueles que teñen un rigor metodolóxico maior, non encontran grandes diferenzas. Voltamos a ser positivos. Cando analizamos o tipo de educación que o individuo recebe en contexto prisional, encontramos que a educación prisional, o ensino profesional, ajuda máis a encontrar un emprego no futuro do que a educación académica, o cual tamén é lógico tendo en consideración como está o mercado de traballo actualmente. Ora ben, que podemos facer? Quais son os obstáculos que contribúen para que os individuos non só consigan inserirse no mundo de unha forma socialmente responsable, mas tamén que continúen a traballar ou consigan encontrar un emprego no futuro? Pois, basicamente, encontramos que o principal obstáculo é o estigma. Obviamente, aínda há empregadores que son reluctantes a hora de contratar individuos que tiveron un pasado prisional. Mas, curiosamente, cando analizamos os obstáculos e aqueles factores que contribúen para o suceso dos programas, encontramos que van bater na mesma tecla. Isto é, por un lado, o que parece que debe ser traballado son unha continuidade no apoio, non apenas libertar o individuo e deixar que este tente viver como sabe, como posa, mas acompañar o individuo durante ese proceso de libertación e máis. E, por outro lado, treinar aquelas habilidades que moitas veces nos damos por... pensamos que o individuo ya ten. Até onde falábamos da puntualidade ás aulas, a persistencia, a tolerancia a frustración. Todas esas capacidades poden tamén contribuir para o suceso dos programas. Que nos dis, retomando a idea anterior, o modelo RNR en relación a como é que debemos aplicar o ensino en contexto prisional? Pois aplicando a lógica do modelo, a lógica tamén nos indicaría que debemos, de alguma forma, adecuar a carga lectiva ao tempo de exposición adecuado para a aprendizaxe, para non carregar de máis nen traballar de menos determinadas competencias. Novamente, focarnos nas necesidades do individuo, que alén de adquirir coñecemento, insisto, implica traballar estas soft skills do currículum e, ao mesmo tempo, teríamos que facer realmente un esforzo, non é? Ir adaptando diferentes métodos para
conseguir uma aprendizagem mais adequada para conseguir que o indivíduo aprenda, se necessário, de diferentes formas. De forma geral e concluindo, a educação na prisão sabemos que não é apenas a ocupação de tempos livres, não é? A educação em contexto prisional pode ser transformadora. E não devemos esquecer nunca que, possivelmente, quando nós trabalhamos em contexto prisional, quando nós tentamos formar estes indivíduos em contexto prisional, estamos a trabalhar precisamente com aqueles indivíduos com os quais já a escola não teve sucesso previamente. Não é? Portanto, que possivelmente seja a ferramenta mais eficaz para conseguir prevenir uma criminalidade no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Jaruskin. Acho que aqui esta perspectiva, efetivamente, da escola-prisão versus não é? Prisão na escola, e apresentar-nos aqui, muitas vezes, esta parte do lado negro, não é? E realmente as escolas, dependendo do modo como os seus regimes de controle, o modo como estabelecem estas relações também entre toda a comunidade educativa é fundamental para não se tornar também uma prisão. A escola não se pode tornar uma prisão, mas muitas vezes, e nós sabemos que, dependendo dos países, eu penso que nós aqui ainda não estamos a esse nível, mas que efetivamente não temos controle de mochilas, não temos esta questão de polícias. Existiu uma altura em que era necessário efetivamente ter alguém ligado às forças de segurança nos programas Escola Segura, mas não tinha esse intuito de tentar prevenir e não com uma questão de estarmos aqui a controlar aspectos que diziam respeito à escola-prisão. Aqui também, o Sr. trouxe-nos aqui esta questão de existir também um olhar, muitas vezes, do aluno enquanto risco, e aquilo que ainda se consegue ver que a taxa, muitas vezes, os procedimentos disciplinares são um bocadinho discriminatórios. Continua a haver aqui também uma incidência de, se formos fazer comparativamente um estudo sobre dados, que muitas vezes há alunos que, dependendo da sua origem social, têm uma incidência maior de procedimentos disciplinares. Há também a questão aqui, falou-nos também na questão, efetivamente chegam muitas vezes depois, claro que com dados mais concretos, porque muitas vezes, e referiu, às vezes a falta de estudos, mais a literatura que nos diz, e às vezes faltam dados estatísticos mais precisos, que nos levam também a ver que, e quando chegam aqui, é preocupante também o aumento da iliteracia na população, e, portanto, temos de estar atentos também a essa necessidade e nota-se também em sistemas prisionais que a taxa de iliteracia continua a ser extremamente elevada. A educação, por outro lado, temos também esta ideia de que, sem dúvida, também baseada um bocadinho nesta situação da literatura, a questão que a escola e que a educação no sistema prisional vai ajudar a reduzir a reincidência em termos gerais, não é? A questão do emprego. A questão do emprego, efetivamente, é quem tem mais habilitações, é conseguir maior habilitação, mesmo dentro daquilo que será o sistema prisional e que consegue ganhar algumas ferramentas e competências na escola, consegue uma taxa de maior empregabilidade, embora também, um bocadinho, também sem dados muito concretos. E, por outro lado, também, a questão do estigma social também é um fator extremamente pesado ainda em relação àquilo que é a integração de um recluso que procura emprego quando sai de cumprir uma pena. E, portanto, acho que é um bocadinho dentro disto de pensar na flexibilidade, que é importante também pensar nos tempos que serão no cumprimento do currículo,
daquilo que são alguma flexibilidade, ir de encontro àquilo que são os interesses também da população prisional e, portanto, estarmos todos um bocadinho atentos àquilo que é a evolução também e a necessidade de acompanhamento, de mais atenção ao sistema, à educação também no sistema prisional. Passava agora também, a seguir, deixe-me só ver, porque falta-me aqui assim esta, Vilma Silvestre, senhora. Peço desculpa pela demora. Doutoranda em Estudo da Criança no Instituto de Educação e Universidade do Minho, bolseira de investigação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mestre em Intervenção Psicossocial e com Crianças e Jovens em Risco, pós-graduada em Estudos Juvenis e Comunitários e Direitos Humanos, licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, desenvolve a sua atividade na área das Ciências Sociais, com particular interesse na promoção e proteção de direitos humanos, atuando sobretudo junto de jovens e suas famílias. Portanto, vou passar então. Muito bom dia. É com uma enorme alegria, uma enorme honra que participo neste congresso, particularmente partilhando esta mesa com tão ilustres oradores, que também são referências científicas para mim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de vos dizer que o meu doutoramento está centrado aqui numa área poucas vezes discutida, inclusivamente em congressos desta natureza. Centro-me nas experiências da infância e nos direitos das crianças que vivem com as mães nos estabelecimentos prisionais portugueses. Hoje faço um recorte da investigação e centro-me no direito à educação, aqui a educação de infância, num contexto tão atípico como é o contexto prisional. O meu trabalho é orientado pela professora Natália Fernandes e pela professora Ana Isabel Sani, no Centro de Investigação e Estudos da Criança, e procuro compreender, então, de que forma a educação pode ser aqui um instrumento de liberdade em contextos de privação para a criança. Começo com uma breve introdução ao tema, partindo esta investigação dos estudos da criança e, em particular, da sociologia da infância. Eu gostaria de salientar que é exatamente com a emergência da sociologia da infância e também com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, aqui nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, que surge um novo olhar sobre a infância enquanto grupo social com direitos e um olhar novo sobre a criança enquanto ser individualizado e enquanto ator social. No âmbito dos direitos da criança, torna-se fundamental referir, conforme está plasmado na Convenção sobre os Direitos da Criança, o direito à família. E, neste sentido, percebemos que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, deve crescer no seio da família. Cumprindo-se este direito, compreendemos que também as crianças, filhas de mães ou pais em situação de reclusão, podem viver nos primeiros anos de vida com um dos progenitores em contexto prisional, sempre que esta situação for do seu superior interesse. Porém, de acordo com as regras penitenciárias europeias e também de acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, também denominadas regras Nelson Mandela, estas crianças, em caso algum, poderão ser tratadas como pessoas reclusas, como pessoas prisioneiras. Com efeito, também as regras penitenciárias europeias contemplam que, sempre que seja autorizado que as crianças estejam na prisão, vivam com pai ou mãe em ambiente prisional, devem ser adotadas medidas específicas para que se organize um infantário com pessoal qualificado para que as crianças nele permaneçam quando os pais realizam atividades em que o acesso àquelas é vedado, designadamente o acesso ao trabalho ou mesmo à escola para adultos. Dizem-nos também as regras que deve ser reservado um espaço especial a fim de proteger o bem-estar das crianças. Ora, em Portugal, pai ou mãe a cumprir pena de prisão pode manter consigo filho até aos 3 anos de idade da criança ou, excepcionalmente, até aos 5 anos, desde que o outro titular da responsabilidade parental autorize, desde que o superior interesse da criança esteja assegurado e desde que existam as condições necessárias para o efeito,
diz-nos o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade. Na prática, apesar de pai ou mãe terem este direito, apenas 2 estabelecimentos prisionais femininos em Portugal têm estas condições estruturais para acolher as crianças. São eles o Estabelecimento Prisional de Tires, fundado em 1953, e o Estabelecimento Prisional Santa Cruz do Bispo, que é mais próximo em Matosinhos, inaugurado em 2005. Quais são as condições estruturais a que me refiro? São exatamente uma creche dentro da prisão e celas adaptadas para acolher estas crianças, nomeadamente com um mobiliário adequado à infância, como berços, por exemplo. Com o propósito de compreender como é assegurado o direito à educação das crianças que vivem com as mães no sistema prisional português, desenvolvi um estudo de caso com enfoque nestas crianças, nos 2 estabelecimentos prisionais que vos referi. A recolha de dados aconteceu no ano letivo anterior, durante 9 meses, através de observação participante, sobretudo no contexto da creche. Recorri também a entrevistas semi-estruturadas aos adultos, incluindo as mães, guardas prisionais, educadoras de infância, profissionais de saúde, técnicas de reeducação e elementos da direção da prisão. E também fiz análise documental dos regulamentos e dos arquivos prisionais. Através de uma primeira análise documental de um regulamento, recente, é um regulamento novo, de 2023, que se designa Regulamento sobre o Tratamento de Crianças que permanecem com os pais em estabelecimento prisional, percebemos que o estabelecimento prisional organiza atividades lúdicas e de ocupação de tempos livres no serviço de creche e que a creche se destina a prestar este apoio socioeducativo, a assegurar cuidados inerentes ao bem-estar físico e emocional das crianças e a proporcionar condições para o seu bom desenvolvimento, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada faixa etária. As fotografias que aqui vos mostro apresentam os espaços exteriores do recreio das creches da prisão de Santa Cruz do Bispo, em cima, e no lado inferior de Tires. Percebemos que estas creches contam com áreas de recreio próprias, o que permite que as crianças brinquem ao ar livre, têm parques infantis e uma variedade de brinquedos, incluindo escorregas, triciclos e casinhas de plástico, como conseguem ver. Os regulamentos internos, que também existem, regulamentos internos dos espaços da creche em ambos os EPs, evidenciam que a creche se destina unicamente a crianças filhas de reclusas. Imaginemos a possibilidade dos guardas quererem colocar as suas crianças, não é possível, é mesmo só destinado a filhas de reclusas, a crianças filhas de reclusas. A entrada das crianças processa-se a partir dos 6 meses de idade, podendo estas permanecer na creche até aos 3 anos ou, excepcionalmente, até aos 5 anos, e encontra-se em funcionamento durante todo o ano civil, sem férias letivas, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Esta fotografia foi tirada no momento da minha observação pela educadora da creche de Tires. Podem ver o ambiente muito colorido. Na creche é um corredor e as crianças neste momento estavam a desenvolver uma atividade para o seu desenvolvimento físico e motor. Segundo as educadoras, existe uma preocupação em garantir que este seja um espaço acolhedor, colorido e o mais próximo possível de um ambiente de creche fora do contexto prisional. Trago aqui algumas citações decorrentes das entrevistas que fiz às educadoras. Uma delas diz-me: eu tento tornar o ambiente acolhedor e que tenha muita cor, porque a infância é cor, não é? Ou, na creche não existem guardas, não há grades nas janelas, e nós podemos observar isso através das fotografias. Elas, as crianças, fazem a rotina exatamente igual a uma creche fora dos muros da cadeia. E aqui trago-vos fotografias da creche de Santa Cruz do Bispo, com muita cor. Podemos ver fotografias também aqui da creche de Tires, à esquerda, e à direita a entrada da creche do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Ambas estão organizadas em salas diferenciadas por idades, o que assegura aqui uma adequação pedagógica e a utilização de materiais, de recursos apropriados ao desenvolvimento infantil. As salas que eu observei são amplas,
são bem equipadas, tanto ao nível mobiliário como de materiais lúdicos, e percebi também que o espaço inclui dormitório, onde as crianças fazem a cesta após o almoço, uma pequena cozinha, copa, um espaço de refeitório e uma casa de banho adaptada às necessidades das crianças. Na creche existem áreas que representam uma casa, com cozinha, por exemplo, para, através do jogo simbólico, as crianças aprenderem como é um espaço habitacional normal. Porque estas crianças conhecem a cela. Algumas delas nunca saíram do estabelecimento prisional. Então, aqui no espaço da creche, tenta-se representar um espaço habitacional normal para que as crianças percebam os diferentes espaços habitacionais. No que diz respeito à higiene, existe o muda-fraldas, as crianças aprendem a escovar os dentes após o almoço na creche, são desenvolvidos estes hábitos de saúde e de higiene, mas também hábitos de leitura. Foi muito interessante perceber que em ambos os estabelecimentos prisionais, ambas as educadoras, apesar de não se conhecerem, estimulam as crianças para a leitura. Há um espaço reservado para este fim nos 2 estabelecimentos prisionais. Aqui estou eu a representar, no fundo, foi tirada esta fotografia pela educadora da creche de Tires, no momento do conto, na hora do conto, que acontece diariamente. Neste dia fui eu que tive esta responsabilidade e percebi, através desta educadora, que são utilizados muitos livros, muitos recursos. Diz-me que, mesmo que não sejam adequados à faixa etária, a educadora tenta adaptar sempre, mostra-lhes um bocadinho do mundo exterior através da leitura. Às vezes, vimos também aqui ao computador ver os animais da quinta, os animais da selva e os sons que fazem. As crianças reproduzem muito bem os sons dos animais, por exemplo. O jogo simbólico, a exploração sensorial, a pintura, a colagem, são outros tipos de atividades que eu pude observar e que ilustram, como bem ilustram, estas imagens também cedidas pelo EP de Tires. Sempre que possível e com o consentimento da progenitora, devem ser organizadas atividades no exterior para o desenvolvimento da criança e que sejam adequadas à sua idade. Percebi que estas saídas se destinam a crianças a partir dos 2 anos e são planeadas diversas atividades ao ar livre. Eu tive a possibilidade de acompanhar as crianças em algumas destas atividades. Vamos a jardins municipais, vamos ver animais, centros comerciais, visitamos o Pai Natal e as crianças vão à praia durante a época balnear, sempre que os recursos humanos e logísticos e financeiros o permitem. São ministradas regularmente aulas de expressão física e motora. Existe, no caso de Santa Cruz do Bispo, uma professora de ginástica. Na creche Santa Cruz do Bispo também estão previstas aulas de natação para estas crianças. Assim, uma das educadoras diz-me: apesar de viver neste contexto prisional, onde tem de cumprir mais regras, aqui, na creche, a criança é uma criança livre. Todas as crianças são livres. E trago-vos aqui algumas fotografias que ilustram esta vivência da liberdade, de contacto com a natureza, aqui no caso do estabelecimento prisional de Tires. Quanto aos recursos humanos, o regulamento prevê que, no mínimo, as creches disponham de uma educadora de infância e 3 auxiliares da ação educativa. Acontece que em Santa Cruz do Bispo, estas funcionárias pertencem à Santa Casa da Misericórdia do Porto, com quem o estabelecimento prisional tem um protocolo de cooperação. No caso do estabelecimento prisional de Tires, a educadora de infância está alocada ao Ministério da Justiça e as 4 auxiliares da ação educativa, por falta de recursos financeiros, são reclusas. Vimos no início que as normativas europeias recomendam que as profissionais sejam qualificadas. Não é o caso em Tires. As educadoras e as auxiliares, no fundo aqui as auxiliares são recrutadas, aquelas que se encontram em regime aberto, já numa fase final de pena, que manifestam vontade e que demonstram apetência para o cuidado de crianças e que também apresentem bom comportamento. O facto de a equipa de auxiliares ser constituída por reclusas levanta aqui alguns constrangimentos, sobretudo identificados pelas mães. Dizem-me, confiava mais se fossem profissionais e não reclusas, porque elas são iguais a nós, deviam ter pelo menos formação,
mas também reconhecem que as auxiliares e também as educadoras são atenciosas, carinhosas e prestáveis. No âmbito do apoio materno-infantil, as creches disponibilizam recursos materiais como kits de puericultura, suplementos alimentares, roupa, fraldas, brinquedos para estas crianças e promovem também ações de formação de parentalidade para as mães e ainda, de forma especial, organizam momentos de celebração familiar, especialmente no dia de aniversário das crianças. Neste dia é oferecido um bolo e uma pequena lembrança à criança, é organizada uma festa dentro do estabelecimento da creche e dela podem participar familiares que se encontrem recluídos no estabelecimento prisional. Destaco também que é nestes momentos que as educadoras têm uma particular atenção no registro fotográfico destas crianças. Estas crianças não têm álbum de fotografias, porque é quase impossível fotografar dentro do estabelecimento prisional. As mães não têm telemóvel, não têm câmara fotográfica, então são as educadoras, técnicas do estabelecimento prisional, que têm o cuidado, a sensibilidade de registar estes momentos para que as crianças tenham no seu álbum fotográfico da infância estes momentos guardados. De forma geral, as mães apresentam uma avaliação muito positiva do espaço da creche. Dizem-me, a creche está espetacular, super bem dividida, tem ótimas condições, com montes de brinquedos, super bem estimada. Eu fiquei mesmo encantada. Ninguém diz que estamos numa prisão. No mesmo sentido, diz-nos outra mãe, eles têm uma creche sinceramente top, porque já vi creches lá fora e nada a ver. Ou o espaço é muito bom, há creches na rua que não são tão boas. Eu refiro que as entrevistas são individuais, por isso eu ouvi várias reclusas em diferentes momentos, de forma individual e privada, e efetivamente foram estes os relatos positivos que eu consegui obter por parte das mães relativamente à creche. Uma das reclusas diz-me ainda que começou a ver que a creche estava a fazer bem à sua criança. Começou a explicar-se, começou a brincar outras brincadeiras, a aprender regras. Está a aprender muitas coisas mesmo. Por isso percebemos que o ambiente proporcionado pela creche é percebido pelas mães como seguro, estimulante e benéfico para o desenvolvimento das crianças. Por fim, apesar desta relação inusitada entre prisão e educação de infância, percebemos que a existência de uma creche na prisão afigura-se enquanto um contexto de normalidade, de segurança, de afetividade e de liberdade na vida de uma criança que está habituada a cumprir as rotinas da prisão. Eu recorro à palavra latina educere, que está na origem da palavra educar e que significa trazer para fora, criar, atualizar o potencial de cada criança. Na prisão, onde a população está voltada para dentro, aqui a escola, de forma geral, e a creche em particular, têm esta possibilidade de trazer para fora, dar liberdade a estas crianças. Promove interações da criança com outras pessoas e com o exterior. Promove a aquisição de competências sociais, como o desenvolvimento físico também e motor, a estimulação cognitiva, o desenvolvimento da autonomia e até da linguagem da criança. Então percebemos que a creche, esta resposta educativa, contribui para atenuar os possíveis efeitos negativos da vida na prisão, favorecendo a concretização da igualdade que tanto almejamos numa sociedade democrática, independentemente dos contextos de vulnerabilidade e de risco onde as crianças vivem a sua primeira infância. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também por este excelente olhar desta situação, que muitas vezes é a questão da criança, não é? De uma criança que tem os pais reclusos, que não tem outra família, às vezes o suporte e a importância da ligação do pai ou mãe naqueles primeiros anos de vida tão marcantes. A questão que nos trouxe da Convenção dos Direitos da Criança, a importância de implementar aquilo que são as regras europeias e o facto de fazer este estudo sobre os dois sistemas dos estabelecimentos prisionais, Tires e Santa Cruz do Bispo, e que efetivamente encontrou aquilo que os profissionais, educadoras e
O Sr. Presidente procura dar as melhores condições possíveis para que as crianças tenham uma vida que não seja marcada também por uma reclusão ao acompanhar os progenitores, mas que tenha uma perspectiva de desenvolvimento como igual a qualquer criança dos 0 aos 3, que têm toda a atenção, todo o carinho, para além daquilo que sabem que é o sistema prisional pela reclusão dos pais, mas que têm a perspectiva de estarem num outro espaço, como se estivessem num outro espaço, a frequentar uma creche sem ser no sistema prisional. Portanto, muito obrigado por esta perspectiva. Eu passava agora, porque é um bocadinho, sempre ser o último, estar é sempre complicado, mas vou passar agora também ao doutor. Last but not least. Ora, muito rápido, Dr. Manuel Alvim Cortes, advogado há mais de 3 décadas, advogado e, como ele diz, a lei é o meu ofício, mas as pessoas são a minha causa. Ex-atleta federado de rugby durante 15 anos, fundador do Rugby Compartilha em 2016 e voluntário responsável pelo projeto do Rugby Compartilha no estabelecimento prisional de Val dos Judeus desde 2018. Acho que, efetivamente, assim, uma apresentação curta, para além daquilo que não vale a pena. Vamos passar então à comunicação. Muito obrigado aqui à organização de ter convidado. Eu vou ter uma abordagem completamente empírica, prática e com alguma carnalidade. Eu tinha preparado aqui um texto, mas não o vou seguir, na sequência de uma série de intervenções, uma das quais foi no fim da manhã, em que um dos reclusos, onde eles sentem mais a falta de respeito para com eles e como motivo de revolta. Depois, se eles se revoltam bem ou não. E, portanto, eu vou falar de 3 R's, tentar ser mais conciso e espero que não me levem a mal. E acho que no fim depois vão concordar comigo. E se não concordarem, podem vir jogar rugby comigo em Val dos Judeus. Ficamos amigos. Primeiro R é religião, já vão perceber. O segundo R é rugby e o terceiro é respeito. Ora bem, eu tenho 58 anos, num caminho para novo, e fui um jogador razoável de rugby, acho eu, mas nunca ganhei nada na minha carreira de rugbyista. Tive sempre equipas relativamente boas, mas por algum motivo nunca ganhei nada. Portanto, devo ser dos poucos jogadores de rugby em Portugal que nunca ganharam nenhum troféu. E há 2 ou 3 coisas que eu não gosto. Uma delas é falar sobre o rugby e os valores do rugby, assim, um bocadinho de discurso assim, de superioridade. Acho que sim, acho que o rugby tem de facto efeitos brutais sobre quem o pratica, benéficos, mas também pode ter alguns negativos. E outra é também estar a falar perante muitas pessoas. Apesar de ser advogado, não me sinto especialmente. Gosto mais de estar a falar ou a jogar com meus amigos reclusos em Val dos Judeus. E, portanto, e a outra coisa é que eu não gosto de séries de televisão sobre prisões, nunca gostei. Não faço direito criminal e depois de 10 anos de estar nas prisões, continuo a não gostar de séries sobre prisões que se passam em ambiente prisional. Também não faço direito criminal, mas adoro ir jogar rugby nas prisões. Posto isto, eu relativamente ao tema, que é que o impacto que isto pode ter na saúde, eu, como eu digo, eu sou pai de 8 filhos, portanto tenho ali uma diferença grande de personalidades e tenho agora uma série de netos. E, portanto, cada qual tem é apanhado de forma diferente pelas circunstâncias. E o que eu posso dizer é que,
primeiro, também nunca pensei em ir jogar rugby. Isto nunca foi um projeto. Que bom, vamos ser bonzinhos, vamos jogar rugby nas prisões. Não. Aquilo coincidiu, quando fui desafiado para falar sobre rugby, aquilo que eu estou a fazer aqui, que eu não gosto muito, mas perguntaram-me se eu queria falar sobre rugby. Eu disse, não vou nada, eu não ganhei nada, o que é que eu vou falar sobre rugby? Não tenho pachorra para essa coisa dos valores do rugby. Mas depois lá tive que ir falar e foi numa organização que é o Meeting Lisboa, em 2013. Sexta-feira à noite estava o Garrett McNamara, que eram para aí 3 ou 4 mil pessoas a ouvir, e o domingo de manhã eram 30 pessoas. Metade das quais da minha família, metade dos meus filhos mais velhos não foi porque tinham vergonha de ouvir o pai assim, em público. E eu tive que preparar, foi engraçado, tive que preparar. É só para vocês perceberem que eu estou aqui, eu como advogado, há uma coisa que quem estuda Direito, não sei se está aqui alguém de Direito, mas é o chamado nexo de causalidade, não é? Porque é que uma ação leva à outra e porque é que isso pode dar origem a uma indemnização ou não, enfim. E neste caso foi essa a razão, porque me convidaram e eu pensei, tive que preparar, vi umas coisas engraçadas. Uma das coisas que eu não preparei foi numa prisão argentina, só que nessa prisão na Argentina, perto de Buenos Aires, eram 12 mil reclusos, portanto era quase equivalente à população reclusional portuguesa. E alguém, foi uma altura, isto foi em 2013, uma reportagem muito engraçada que eu achei que toda a gente, o diretor da prisão, os chefes dos guardas, os reclusos, ao princípio tinham achado aquilo difícil e tal, mas depois estavam todos encantados. Eu vi aquilo e fui depois lá dar nessa mesa redonda. E no fim, acabou-se. E alguém veio ter comigo e disse assim, mas, Manuel, tu queres levar o rugby à casa do gaiato ou às prisões? Eu disse, a casa do gaiato, não, já tenho tantos lá à minha casa, eu não estou para atrás os outros. As prisões é que isso era giro, porque eu assim podia jogar, não é? Quer dizer, atenção, eu não sou treinador de rugby e eu gosto de jogar rugby, portanto, não sou daqueles que agora faço assim ou não, eu faço com eles e ajudo-os, mas jogando e aprendendo também com eles. E, portanto, depois de 2 ou 3 anos, perguntaram-me, finalmente, várias tentativas, e pronto, isto a gente já percebi, quem trabalha nas prisões aqui já tem que se ter, agora há um termo que me irrita um bocado, que é a resiliência, não é? Temos que ter muita paciência, não é? Pronto, lá fui, depois telefonam-me, então, mas o senhor quer vir cá fazer o quê? Quer vir falar de rugby? Não, eu quero ir jogar, porque se fosse falar sobre os valores do rugby, acho que os reclusos que estivessem a ouvir, ao fim de 5 minutos, queriam-se todos pirar e fugiam da prisão, para ouvir aquele chato. E, portanto, lá conseguimos ir, em 2016, começámos. Depois aqui uma questão também engraçada, percebi que tinha que arranjar apesar de ser advogado, eu odeio papéis e coisas, burocracias, tinha que formar uma associação para fazer um protocolo com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E o que raio de nome é que eu vou dar à associação? Rugby da liberdade, rugby prisional, isso é horrível. E estava num retiro, por isso é que a parte de religião, eu sou católico, estava num retiro e o padre estava a falar, no Natal, estava a falar da importância da partilha. Ou seja, a partilha não é toma lá 20 paus no multibanco, agora vai lá para não sei onde. Não, a partilha é a entrega pessoal, o tempo, dar o abraço, quer dizer, isso é que é a partilha. E eu disse, olha, é exatamente isso. Vai ficar rugby com partilha. Pronto, o Espírito Santo ajudou-me aí e acho que fica um nome bem bom. Pronto, em 2016 começámos em Alcoentre. Depois fomos no EPL de Lisboa. Alcoentre ainda deixámos de ir, com uma série de greves e por aí afora. E estamos em Lisboa, Santa Cruz do Bispo. Está aqui alguém, Santa Cruz do Bispo. Pronto, em 2017 ou 2018, já não me lembro, fomos lá. Tentámos que não sei como é que está agora, se o clube continua a seguir nós tentamos envolver os clubes perto de onde são os estabelecimentos prisionais, porque não conseguimos ir a todo lado. Eu já fui a Évora, eu vou a Vale dos Deus, desafiei um presidente, não vou dizer qual é o clube, para ele assumir, e ele, mas aquilo não é perigoso? Eu disse, por amor de Deus, estás cortado, não vais. Vou lá eu, divirto muito mais. E, portanto, agora volto entrando na questão da saúde mental. Eu pergunto aqui, se está aqui alguém, eu sei que em Santa Cruz do Bispo havia uma professora muito simpática de Educação Física.
Não sei se está aqui, não, acho que não está. Mas pergunto aqui se está aqui alguém de Educação Física. Sim, senhora. Não é? Mais alguém? Pronto, o que eu acho como pai e como praticante neste nobre desporto, é que em Portugal, e não só, mas em Portugal há não digo desprezo, há uma falta de noção do que a atividade física é importante para a educação. Acho eu como pai e como atleta, ex-atleta, e o que o desporto de equipa pode ser relevante como transformador das personalidades. Nós tivemos lá um recluso, que era aí pertenceu, enfim, tinha ali um caráter político, a atividade em que ele esteve envolvido, portanto ele se considerava superior aos outros, e tinha sido jogado rugby no seu país de origem, e de alguma forma foi integrado, através do rugby, ele ficou amigo dos outros reclusos. Pronto, a questão, o que é que nós fazemos, só para vocês perceberem, o que é que nós fazemos? Jogamos rugby com ele, eu não vou lá ensinar, eu vou jogar, vou placar, vou ser placado, obviamente adaptamos ali algumas regras para não... Mas o essencial é comungamos com ele com aqueles momentos. Eles vão, mister, e tá, pá, isto no rugby não há cá mister, é tu. Quando muito eu aconselho que eles me chamem é o mais velho. Isso aí, não porque é um facto, não é? E portanto, eles aprendem, eles vêm muito fechados. Quer dizer, agora, enfim, a Netflix, queria até fazer um programa sobre este projeto, e disse, pá, não tenho pachorra para a Netflix, é tudo invenções, porque aquilo também não é um mar de rosas, quer dizer, só, sei lá, ali em Valos de Deus são 400 ou 600 reclusos, já não sei qual é a população, mas há ali uma minoria, eles têm que sair da zona de conforto. Para eles, o que eles gostam é o futebol, encher no ginásio, e depois fazer outras coisas menos recomendáveis, não é? Mas aqueles que vêm connosco, que saem da zona de conforto, que vêm aprender, de facto, começam a perceber que, primeiro, tem que jogar na equipa, porque no rugby, se eu posso fintar muito bem, mas se dois se atirarem para cima de mim, não vou a lado nenhum. A tolerância ao erro dos outros e do próprio, o sentido de injustiça, que é muito engraçado, porque eu sou jogador, árbitro e treinador ao mesmo tempo, porque alguém tem que arbitrar, porque uma das coisas mais importantes que eles passam ali é quando se sentem injustiçados numa jogada, se deixam cair a bola para a frente, enfim, basicamente é a questão chamada avanço, se foi avanço, se não foi avanço, deixou cair a bola, se não foi... E, portanto, o que é que nós fazemos? Muitas vezes pomos a fazerem de árbitros. Eles, ao fazerem de árbitro, percebem que ser árbitro num jogo de rugby é complicado e, portanto, o erro pode acontecer. E também o próprio erro, do próprio que nós temos ali atletas que estão aqui a passar, que acho que alguns podiam jogar em qualquer equipa, outros não podiam jogar em equipa nenhuma. E, portanto... fazê-los a jogar, mas ao mesmo tempo nós queremos pô-los a jogar como se aquilo fosse uma final do Campeonato do Mundo, África do Sul, Nova Zelândia. Portanto, não vamos ser, agora basta dizer que o que é importante é participar. Está bem, mas participar com ganas, não é? Se tens para dar, é para ir para a frente. Portanto, ou seja, aquilo naturalmente, o respeito, a noção do companheirismo, que o adversário não é inimigo, mas é alguém que eu preciso para eu me poder divertir, o compromisso de permanecer e vir aos treinos e não ser um toque e foge, é algo natural que se aprende, não há, quer dizer, uma imagem ou uma prática vale mais que 1000 palavras, e é isso que nós experimentamos ali. Portanto, nós... Neste momento, agora está em greve o Valos de Deus, portanto, teoricamente hoje de manhã era o meu dia de lá, eu vou lá todas as quintas-feiras. Aquilo que nós temos experimentado é que, de facto, os reclusos vão mudando a sua atitude. E até, quando começam a fazer tecnicamente bem os gestos e os movimentos e as jogadas, no sentido de
satisfação. Eles muitas vezes dizem, no fim dos treinos, que nós aqui esquecemos de tudo. Nós aqui é um espaço de liberdade. Este é o nosso espaço que nós estamos em liberdade e pelo qual ansiamos. Eu queria aqui também, lá está, que eu acho na educação, aqui, é que falta uma conjugação maior com a prática desportiva. Porque nós vamos lá, eles estão a ter aulas, e estou a dizer isto como uma sugestão para os serviços prisionais e até para a vossa atividade. Quer dizer, o desporto é importantíssimo, senão o desporto parece um parente pobre, assim, agora vais lá fazer a tua atividade física, ou então vais encher, mas quer dizer, não é como se não fosse formativo. Acho importantíssimo essa maior ligação. E eu sinto isso no estabelecimento, que não há uma conjugação de puxar por essas atividades positivas. Também sentimos muito, nos últimos dois anos, mais um ano e meio para cá, a questão das drogas sintéticas, que é uma coisa horrível. Temos vários reclusos que vêm jogar connosco completamente lá, depois aquilo é rápido, não é? E eu já lhes disse, meus amigos, a gente vem para aqui fazer 75 km, 150 para vir jogar convosco, não é para vir para aqui todos com armarado, que eu não tenho, para isso não tenho pachorra, não venho para cá. E eles, de facto, mudaram um bocadinho. E, portanto, tínhamos aqui um objetivo em Valos de Deus, que é gramar o campo com uma grama especial, em que eram os reclusos que iam ser atores da mudança. Esse projeto está em cima, foi atrasado. Uma semana antes da pandemia estive reunido com o diretor para ver como é que íamos fazer as coisas e depois fechou. E depois, por várias razões, não tem sido possível, mas ainda queremos voltar, que é para ser demonstrativo que eles conseguem ser atores da mudança. Ou seja, e que a vida em conjunto se consegue mudar. Portanto, é um bocadinho essa perspectiva que nós queremos dar. Pronto, eu agora gostava de... Estas imagens foram tiradas, obviamente, com a autorização dos reclusos, obviamente também não temos de tirar, mas há uma filmagem que eu acho que é bonita, que explica um bocadinho, que foi logo no início, e que, no fundo, é depois de uns meses de treinos, nós quisemos premiar os reclusos que tinham assumido um compromisso de continuidade. Portanto, eu peço aqui à realização que, se possível, com som... Pronto, eu agora queria só
quando acabamos os treinos, nós fazemos sempre... Vou só aqui buscar a bola. Quando acabamos os treinos, fazemos sempre uma roda, o que nos esportes muitas vezes se faz. Nessa roda, nós procuramos perceber o que é que correu bem e o mal no treino. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida. E eles próprios falamos entre nós e no fim, damos um grito que é... nós temos aqui no símbolo do rugby o cêntuplo. Nós damos um grito que é o que é que nós somos? Uma irmandade. O que é que nós jogamos? Rugby compartilha. E o que é que nós recebemos? Cêntuplo. 100 vezes mais. Cristo disse-me, quem me seguir serve 100 vezes mais já na terra. E nós experimentamos ali, independentemente, muitos deles não são religiosos. Não. E agora, porquê é que eu digo que isto tem a ver com a religião? Porque a palavra latina, raiz, é religar. E nós, quando vamos lá, religamos, voltamos a ligar a distância que existe por aqueles muros, que têm a razão de existir, e nós, cada um de nós, não é só os reclusos, nós, os voluntários, recebemos 100 vezes mais. Perdemos tempo, eu como advogado deixo de poder fazer o meu serviço, mas recebo 100 vezes mais do que aquilo o esforço que eu faço. Portanto, já lá fui com 3 ou 4 graus positivos ou com 40 graus e é sempre uma enorme satisfação quando eu venho de lá, porque eu também me educo, ou seja, aquilo não é só educo e o que resulta dali também, se calhar que os ajuda, lá está o desporto, isso é científico, não é empírico, as dopaminas que cria, se calhar evita que se venham recorrer a outras substâncias que lhes dão cabo da cabeça. Muito obrigado e se quem quiser, vá a Valos de Deus. Ora, muito obrigado, Dr. Alvin. Foi efetivamente aqui uma forma de nos ligarmos, de nos religarmos também todos, e aqui a questão da compartilha e desta excelente partilha, porque efetivamente aqui os pilares dos 3 R's, a religião vista como religamento, a questão do rugby, que une e que permite que se estabeleça esta relação, estes valores que se criam, o respeito, acima de tudo o respeito, a dignidade de cada uma das pessoas que estão envolvidas na atividade. Nós sabemos também que isto realmente é algo que está lá e os professores que acompanham os reclusos aqui é um bocadinho mais... Há aqui o choque, enquanto que muitas vezes a distância, apesar do relacionamento próximo, não há o contacto físico como com o rugby. Há aqui realmente um trabalho que é um trabalho de partilha de valores, de regras, de lutar, de compromisso, de acreditar nos valores do rugby, na capacidade de trabalharmos a equipa, do espírito de equipa, do reconhecer o erro, reconhecer que erramos, seja nos passos, seja naquilo que se vai fazendo, isso também é extremamente importante. Nós sabemos muitas vezes, ou pelo menos aquilo que a experiência só que eu tenho, é que numa primeira fase, é que a própria educação física muitas vezes não aparece como disciplina ou é dada em termos do currículo formal, mas é dado apenas, portanto é retirado. Tivemos numa primeira fase a possibilidade de ter um professor de educação física, mas depois substituíram porque não podia fazer parte como disciplina do currículo. E a importância que eles próprios sentiam, porque, efetivamente, o trabalho do professor de educação física ia lá exatamente para desenvolver aspectos do jogo, do trabalho de equipa, não era para estar a orientar, como dizia o Dr. Manuel Alvim Cortes, que é levá-los até ao ginásio para encher. Era realmente
o âmbito é maior, que é, efetivamente, dar-lhes a possibilidade do compromisso, de trabalhar de equipa, de companheirismo, de desenvolver um espaço que lhes permita também transformar e criar outros valores. Muito obrigado. Eu agora passava, então, a palavra aos presentes, se alguém quer colocar alguma questão. Temos ali três intervenientes. Vamos também tentar, sabemos que agora, esta hora, é uma hora que começamos a pensar mais, costuma propriamente a pensar o resto, mas obrigado por estarem presentes, porque efetivamente é muito bom poder ouvir estes excelentes oradores e trazer-nos também as suas experiências. Muito obrigado. Ora, vamos passar então, por favor. Bom dia a todos. Professor Mazuki F. Nascimento, da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba, no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora Glória. Professora Glória, eu sou policial penal no Brasil há 20 anos, professor também, e há 20 anos eu ouço que nós não temos no Brasil dados confiáveis sobre reincidência criminal. E chego aqui em Portugal e escuto também da sua fala que nós não temos dados confiáveis sobre reincidência criminal. Obviamente, empregabilidade no pós-prisão não significa não reincidência. Também continuidade dos estudos pós-prisão não significa reincidência. Ou conversão religiosa não significa não reincidência. E aí a minha pergunta é, finalmente, se nós não sabemos efetivamente o que significa a não reincidência e se este é, no final das contas, o propósito que todos nós buscamos a partir das nossas ações, então, por que continuamos a fazer o que estamos fazendo, né? Será que por culpa? Será que por esperança? Será que por caridade? Enfim, então, como fica o nosso trabalho diante da inexistência de dados concretos que possam nos mostrar a efetividade do nosso trabalho? Obrigado. Ai, que pergunta complicada me fez. É assim, eu acho que tem a ver com a função da pena. Não é? Provavelmente a resposta tenha que ir necessariamente para aí. Não é? Nós continuamos a associar a pena privativa à liberdade a um castigo. Não é à toa que se chama pena. Não é? Não é à toa que falamos em penitenciários. Contudo, nós deveríamos considerar a pena como um processo de tratamento e, nem tanto, como uma pena do ponto de vista religioso, nem como um tempo no qual ficamos uma espécie de time-out, não é, da sociedade. Portanto, nós penso que o que fazemos é tentar ser todo profissionais que podemos ser e fazer a nossa parte. A nossa parte é tentar que aquelas pessoas que están lá durante 3 a 9 anos, en media, pelo que vimos ontem, pasen o tempo de unha forma produtiva, que non fiquen pior cando saen do que cando entran, que de alguma maneira encontren lá o camiño para retomar unha vida pois, de unha forma socialmente responsable e, de facto, a Lei 115 é así que define que debe ser o sentido da pena. Contudo, obviamente, o conceito tamén de reincidencia ten moitos problemas. Reincidencia é o que exactamente? Do ponto de vista jurídico, probablemente non é o mesmo que do ponto de vista psicológico. E, obviamente, temos que considerar tamén que posso reincidir e non ser apañado, portanto, iso ya non conta como reincidencia. Estamos aquí nun terreno complicado, mas eu acho que, sinceramente, apenas podemos continuar a ser todo profesionais que debemos ser, tentando ser ou aproximar o tratamento prisional cada vez máis do un polo máis humanitario e comezar a tratar os outros como persoas que tamén continúan en formación, que como todos estamos, non é? Até o último día das nosas vidas estamos en formación. Non sei se respondí a súa pregunta, mas realmente só posso responder a súa pregunta de unha forma aberta.
Está? Posso? Ok. Bom dia a todos. O meu nome é Rui Diniz, eu sou professor de Educação Física e trabalho na EP de Setúbal. Parabéns, Manuel, pelo trabalho. Nós os dois sabemos o que é esta área. Infelizmente não há aqui mais ninguém, mas eu gostaria de vos dizer o seguinte, e é isto que eu quero partilhar. Está a regressar à Terra uma nave espacial que é a Orion e existe uma única atividade obrigatória diária para os astronautas que lá estão. Todos sabem qual é? É a atividade física. Ela é obrigatória lá em cima, no espaço. Por que é que ela não é obrigatória cá em baixo? Tenho a certeza absoluta, eu e o Manuel, de que se os reclusos tivessem acesso à atividade física diária, organizada e orientada, teríamos muitos melhores resultados. E era esta a minha participação. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Sónia Cruzeiro, sou subdiretora do Agrupamento de Escolas Eugênio de Andrade. Antes de mais, queria dar os parabéns à excelente mesa e às comunicações seccionais que fizeram. E a minha questão vai para qualquer um dos quatro que queira responder. E é o seguinte, aquilo que eu absorvi das vossas comunicações foi que tudo aquilo que vocês disseram está implícito nas escolas, nas nossas escolas públicas, desde a creche, a educação pré-escolar, a prática de educação física, a resposta a cada um dos alunos, independentemente das dificuldades ou das potencialidades que eles têm. Portanto, isso cabe tudo à escola pública. E eu pergunto o que é que nós, como professores, nós como instituição pública, estamos a falhar na prevenção para que os nossos jovens e crianças não cheguem a esta parte das prisões. O que é que a escola pode fazer mais para prevenir estas situações? Porque, como dizia, acho que foi a doutora Glória, se não estou em erro, que antes deles chegarem lá, eles já passaram por nós. E na minha maneira de ver, quer dizer que houve uma falha na parte da educação a esse nível. E eu gostaria que comentassem ou respondessem o que é que nós podemos fazer para evitar estas situações como prevenção e não depois fazermos o que estamos a fazer como remediação. Obrigada. Eu vou-lhe tentar dar aí uma resposta, se bem que eu acho que esse deve ser o tema do próximo Congresso. E vou dizer isto porquê? Porque realmente a aposta que se deve ter nesta área é sempre na prevenção. É claro que quem trabalha em meio prisional já só faz prevenção da recidiva, não é? Portanto, não faz a prevenção primária, que é ideal. E o que é que realmente nós temos que fazer cá fora? Sempre que possível, tornar a escola mais atraente e tentar que os jovens não saiam da escola prematuramente. Eu acho que, depois do 25 de Abril, há duas coisas que pioraram sensivelmente em Portugal. Uma delas foi a educação, porque eu acho que se perdeu claramente um papel também da autoridade do professor e da autoridade da gestão da escola sobre os jovens. Aparentemente, a democracia tem destas coisas, não é? Subiu a participação dos pais, que é positiva, mas em muitos dos casos essa participação acabou por influenciar de forma negativa a forma como os seus filhos estão nas escolas. E, portanto, naturalmente que aí temos que tentar, já se disse aqui hoje, e ainda a doutora Graça hoje, falámos das questões da toxicodependência, não é? Estas questões dos capas, das drogas, enfim, das anfetaminas, tudo o que é drogas sintéticas. É evidente que todas essas coisas têm que ser
têm que ser prevenidas cá fora. A atividade física é claramente uma das coisas que ajuda a prevenir, até porque substitui uma boa parte daqueles efeitos deletérios que muitas das vezes se procura nas drogas. Temos que ser realistas, é que nunca vamos ter 100% de sucesso, nem provavelmente 90% de sucesso. E isso deve-nos ajudar a trabalhar aquilo que efetivamente funciona. E quando o colega ali perguntava sobre as questões da reincidência, é um problema multicausal, não é? Nós conseguimos identificar algumas coisas que claramente favorecem a reincidência, e uma delas é o consumo de substâncias. Isso é claro, porque o consumo de substâncias altera o funcionamento cerebral, altera todos os metabolismos e, portanto, as pessoas ficam muito mais incapazes de serem produtivas, não é? E aí está uma área em que se tem que claramente investir e, naturalmente, temos que dar mais ferramentas, mais investimento a todo o espaço educativo, inclusive à educação física, para que as coisas efetivamente sejam melhores cá fora, tendo certo que sempre vamos ter algumas pessoas que, mais cedo ou mais tarde, optam por uma carreira criminal. Mais longa, menos longa. Não devemos, com isso, ficar tristes nem desapontados. That's life, não é? E, portanto, eu acho que também temos que ser realistas e todas as pessoas que estão aqui a trabalhar e que trabalham em meio prisional e que são professores ou não sendo professores, têm que perceber que a palavra resiliência não é tanto isso, é mais resistência à frustração. Eu, quando fui trabalhar para as prisões em 86, portanto já lá vão muitíssimos anos, não é? Uma das coisas, desde logo, que disse, para mim próprio, não tinha experiência nenhuma nisso, era: tens que resistir à frustração e tens que não te deixar ir abaixo. Então o que é que eu fazia? Eu digo sempre isto às vezes aos meus alunos, que é uma coisa muito engraçada. Eu, de 6 em 6 meses, mais ou menos, metia um atestado. Assim, dizia aos meus colegas: epá, eu agora vou ter 3 dias a descansar. E qual é que era o meu sinal? O meu sinal é começar a sonhar com os presos. E isso era um sinal que eu estava a fazer com que a minha consciência se ocupasse demasiado com uma coisa que já estava a prejudicar a minha saúde mental. E, portanto, peço-vos encarecidamente que pensem sempre, primeiro também em vocês, porque só sendo bons profissionais é que conseguem ajudar aqueles que estão lá dentro e os que estão cá fora. Espero ter respondido. Ora, dado o adiantado a hora, acho que merecemos todos uma pausa para almoço. Obrigado e continuação. Portanto, um bom apetite, bom almoço e continuação de uma boa tarde de trabalhos. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez aos excelentes oradores. Muito obrigado.